aceitar a lentidão de alguns processos e a profundidade de outros na nossa vida é um dilema. Nós precisamos esperar, não porque Deus quer, mas porque as circunstâncias exigem. E o que nunca nos foi dito é que esperar pelas coisas revela as maiores motivações que nós temos. Pra mim não tem nada pior do que esperar. E tudo começou assim, com a minha espera ansiosa em fazer 18 anos pra fazer o que eu quisesse. Ser um pouco mais dona do meu nariz. Mas esperar minha nota da recuperação do primeiro ano do ensino médio sair foi assim, a pior das esperas. Porque eu fiquei as férias todas estudando pra prova de recuperação, que foi em janeiro, pensando o tempo todo no que eu ia perder todos os meus amigos, todo mundo que estudava comigo, eu ia ficar um ano pra trás. Quais seriam as consequências catastróficas em todo o decorrer da minha vida, porque eu teria que entrar um ano depois na faculdade, um ano depois no cursinho e tudo. Isso é uma cascata de acontecimentos, então eu tava muito ansiosa esperando aquela nota, que no final das contas deu certo. Eu acredito que cada um de nós tem um momento de espera que foi de fato, assim, muito difícil de conseguir ter paciência. E mais recente agora, o quê? A gestação da Jade, a última semana, último mês, os últimos 15 dias da gestação da minha filha. Eu fiquei assim, absurdamente ansiosa, porque a maioria das pessoas tem um bebê com 38, 39 semanas, 40, 41, e eu já tava com 41 semanas e 2 dias e nada dela chegar em parto normal. Por isso que eu tive que fazer uma cesárea, né? Eu já tava assim no limite, ela ficou muito tempo na minha barriga. Nitidamente o tempo dilata de uma forma torturante. E agora eu tô esperando a nossa tão sonhada mudança pro sótão, que vai ser uma kitnet que a gente vai morar, sabe? A gente vai ter nosso lar, nosso cantinho. E isso tá me causando muita ansiedade, muitas noites de insônia. E por isso eu pesquisei, estudei, meditei para chegar em algumas conclusões que me auxiliaram em relação à espera ansiosa de coisas ou acontecimentos. E eu achei fundamental vir aqui hoje compartilhar isso com vocês, porque é uma situação tão comum na vida de nós seres humanos e que de alguma forma eu sei que pode estar te auxiliando aí em algum momento da sua vida que você estiver ansioso, esperando por alguma coisa muito importante. Só que a gente fica assim querendo explodir porque o tempo não passa, né? Porque no final das contas a gente deposita até a nossa felicidade nesse tal acontecimento ou nessa tal data que a gente tanto aguarda. Pode ser uma festa, uma viagem ou o final de semana em si. Às vezes a gente acorda na segunda e já quer que amanhã seja sexta-feira. E esse conhecimento que eu adquiri me esclareceu muitas coisas que conseguiram acalmar o meu coração e eu vou compartilhar eles com vocês agora. Pra quem chegou agora, meu nome é Thaís Maciel, eu sou jornalista e mãe. E se você conseguir tirar proveito desse conteúdo ou tem interesse nesse tipo de assunto, lembra de se inscrever no canal e deixa seu like. Isso ajuda muito a me direcionar para o caminho certo. Se você pudesse descrever em qual sentido você pode se movimentar no universo, você ia me falar para cima, para o lado, para baixo. Nós vivemos num mundo físico que dá para observar a dimensão, altura, largura e comprimento. O que a gente pode falar é que o nosso mundo ele é feito por 4 dimensões ou essas 3 dimensões mais uma. O tempo ele precisa ser considerado uma dimensão porque ele é uma constante. Nenhuma das outras funcionaria se ele não existisse. E nos estudos físicos que a gente conhece, né, o tempo ele é relativo. Ele é relativo à gravidade. Hoje a gente tá para falar justamente dele, dessa dimensãozinha aí chamada tempo. E por que que ela se dilata e ao mesmo tempo acelera, relativamente conectado com a nossa percepção, com a nossa ansiedade ou paciência, né? Dependendo do momento, por que que o tempo passa tão rápido e por que que tem hora que ele passa tão devagar. E essa geração, né, que nos foi concedido o poder da tecnologia e uma informação com tão fácil acesso, a gente consegue conversar com qualquer pessoa do mundo imediatamente. Antigamente tínhamos que esperar cartas chegarem até aquela pessoa. Paciência é uma virtude altamente relevante na nossa vida cotidiana. Os bebês, eles não nascem pacientes, né? Eles têm um instinto de sobrevivência que eles choram e imediatamente eles precisam ser atendidos. Tipo, não existe depois, eu quero mamar agora e agora que eu tô gritando, eu quero colo agora. Então, assim, a forma como eles se comunicam é o choro, né? Então é disso que eles vão utilizar, mas eles são completamente impacientes. E aos pouquinhos, sabe, lentamente, eles vão aprendendo que a comida vai chegar, aquilo não é escasso e pela primeira vez eles vão conseguindo lidar com o estado de espírito de paciência. Mas por que que a natureza das crianças é a impaciência? É porque todas as coisas que elas mais precisam, mais necessitam para sobrevivência mesmo, não dependem dela. E quando as coisas não dependem de nós,
é quando nós somos atingidos e acometidos pela impaciência, por essa sensação catastrófica de que o tempo não passa. Então, quando não estamos sob o controle das coisas, a paciência costuma falhar. É nesse momento que a gente é testado. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre esse tema, mas ele é interessantíssimo, que é a neuroplasticidade. É a capacidade do nosso cérebro de se plastificando mesmo. Ele consegue ir mudando de acordo com as circunstâncias, com o que você quer, conscientemente. A cada choque que você tem na vida, a cada desafio, te garanto que a sua capacidade neural vai sempre estar mais fortalecida em relação àquele acontecimento. E isso justifica a gente sempre estar mais forte, sempre ser mais maduro. A cada coisa que acontece na nossa vida, a gente segue melhor, segue mais evoluído por causa da neuroplasticidade, sabe? A gente vai só se moldando através das experiências e a nossa paciência da mesma forma, ela vai melhorando ao passar dos anos. Por mais que você renegue ela por muito tempo, a ficha cai e a gente percebe que se não tem solução, solucionado está. Se não tem como eu adiantar essa situação, é isso e pronto. Por que eu vou ficar me preocupando, vou ficar pensando sem parar em alguma coisa que eu não tenho controle? Mas a gente entra exatamente naquele clichê, né? Fácil de falar, difícil de fazer. Melhora a cada vez que a gente é testado. Então, vamos ter fé, né? Por que a gente precisa dessa fé? Porque quando a gente fica muito impaciente em relação a alguma coisa que ela não tá acontecendo no tempo que a gente espera, ou a gente até sabe o tempo que tem e mesmo assim a gente fica pensando muito ansioso em relação àquilo, a gente simplesmente ignora ou não compreende que o tempo de espera, ele também é uma preparação. Olha isso, uma preparação da sua consciência para aquilo ali. As estações do ano é a prova mais vívida que nós temos de que as coisas mudam. O calor não vai ficar calor por muito tempo, o frio vai passar em algum momento, as folhas vão cair e as flores vão nascer em algum momento. Não tem assim, o que faça, pode acontecer o que for, as coisas vão mudar. Nada vai ficar eternamente do mesmo jeito e nenhum acontecimento natural vai anteceder a hora que deveria. Tem uma passagem de Isaías na história de Jesus que ele fala assim: quem crê não se apressará. O mundo pode estar um caos, mas o coração daquele que espera no Senhor descansará. E eu acho nada mais justo do que usar essa passagem para definir a paciência. Quando a gente entra nesse estado meditativo de ter paciência, a gente está descansando. A gente está descansando porque nos coloca numa situação subjugada, ou seja, nesse mesmo contexto de não termos o controle sobre o tempo. Então, o que a gente faz é descansar enquanto aquilo não acontece. Porque de nada vai adiantar me cansar com ansiedade ou pensamento, tentando fazer com que aquilo aconteça mais rápido, sendo que é inegociável a minha falta de controle sobre o tempo, sobre os acontecimentos, inclusive. Por mais que a gente planeje tudo na nossa vida, eu te garanto que a vida vai te surpreender com coisas melhores ou te decepcionar caso você crie muitas expectativas, porque a vida é cheia de surpresa. E se tudo fosse tão óbvio, olha que frase óbvia, nada teria graça, mas assim, é claro que não. E a gente só dá valor quando as coisas têm significado. A gente tem que entender que esse significado, ele é conectado com o universo, com todas as energias, com o fluxo em que nós também estamos inseridos. A gente não tá sozinho, nós não somos um muro imutável, nós não somos um muro de pedra. A gente é muito mais parecido com o caminho que a água faz. Nós contornamos obstáculos, nós abrimos caminhos de uma forma fluida. Pela nossa experiência terrena ser tão pequena perto da nossa experiência de espírito, de alma, a gente precisa desacelerar, a gente precisa ir devagar para entender o porquê de cada etapa desse processo. É inconcebível para mim pensar que a gente tá aqui à toa. Então, se a gente tá aqui para aprender alguma coisa, quando nós estamos em momentos de testes, a gente tem que aprender a reconhecer. Falar assim, nossa, eu tô com muita ansiedade, gente. No mínimo, eu tô precisando pensar o porquê que eu quero tanto que chegue esse acontecimento e por que eu não tô satisfeita com o aqui e o agora. Porque eu tenho, sim, muito o que viver e dar valor no aqui e no agora. E a maior prova disso é a existência da minha filha. Porque a cada momento que eu faço ela dormir, a cada momento que ela olha pra mim e brinca comigo, são momentos que nunca mais vão voltar. Ela nunca mais vai ser petitinha com 2 anos de idade, sabe? Olha que pequeno desespero, sabe? As coisas não vão voltar. Então vamos tentar aproveitar enquanto elas existem dessa forma. Nós temos sim que firmar o pensamento que o que virá será maravilhoso, mas o que está acontecendo também é maravilhoso. Por mais que a gente queira estar no topo da montanha, a vista de lá pode ser mais alta, mas eu te garanto que não é mais bonita. Ela só é diferente. Diferentes formas de serem lindas.
a vista da caminhada, sabe? Enquanto você está no processo, sabe, de subida da montanha. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque anualmente eu faço uma trilha e acampo no topo de uma montanha. E a gente faz uma travessia maravilhosa até um pico muito alto que tem aqui na minha cidade, ele é maravilhoso. Eu tenho tantos insights, sabe? Porque você caminha tantos quilômetros e vai vendo paisagens cada vez mais lindas, tão lindas, lindas. E claro, o objetivo final é chegar no topo mais alto e ter a vista mais alta. Mas assim, ela é a tradução de tudo que eu disse. A vista do lugar mais alto é igualmente bonita a vista da caminhada. Na caminhada, a gente vê florestas de bromélias. A raiz das árvores, assim, na trilha, são escadas perfeitas. E é a coisa mais linda de se ver. A altitude, ela engrandece muito o nosso ser. Parece que ela abre espaço, abre caminho pro nosso coração, sabe? Mas também, ser acolhido pelas montanhas, pela floresta, é outra forma de ser perfeito. Então, sim, não consigo escolher. Uma pessoa uma vez me perguntou qual cachoeira você mais gosta da sua cidade, porque aqui tem muitas cachoeiras. E eu falei, não consigo escolher, porque todas são perfeitas de formas diferentes. Tem uma que é melhor para criança, outra é mais alta, a outra é muito boa para nadar. Uma tem mais sol de manhã, outra mais sol à tarde, mas assim, só conseguia citar características diferentes. Mas jamais ousaria falar qual é mais bonita, porque todas são lindas e abençoadas. Então, por que a gente sempre espera por alguma coisa? Por que é tão difícil esperar para ter aquilo que a gente quer? Eu precisei recorrer à literatura e uma frase de Guimarães Rosa fala assim: esperar é um ato muito ativo, porque quando a gente espera, a gente pode se preparar para a mudança. A gente pode avaliar nossos atos, reavaliar nossos ideais. E olha, nem sempre o que a gente espera pode ser o melhor pra gente. Engraçado, né? A gente não sabe. E nem sempre aquilo que a gente quer deve chegar no agora. Isso pra mim é realmente profundo. Porque que adianta te entregar o sucesso se você não estiver preparado, se você não tiver uma bagagem, se você não tiver, no mínimo, maturidade pra conduzir aquilo, sabe? É quase que você pegar o seu sonho materializado em água e ele simplesmente escorrer pelos seus dedos. A preparação do nosso ser, ela é perfeita. O mínimo que a gente tem que fazer é confiar e trabalhar ao máximo para fazer o melhor possível sempre, em cada pequeno momento. A nossa tomada de decisão baseada na paciência, ela é muito bem explicada pela neurociência. Nós, naturalmente, queremos recompensas oportunas, mas não tem nada de errado nisso. Mas o que a gente precisa entender é que a paciência, ela é uma confiança em si mesmo ou no outro. A confiança, ela tá ligada à paciência. Então, quando a gente confia, a gente descansa. Quando a gente descansa, a gente vive o presente. Quando a gente vive o presente, a gente não fica ansioso, consegue desfrutar plenamente da vida agora, do único tempo que existe, de fato, que nada mais é do que o momento presente. A gente só tem que saber que o projeto de futuro que nós queremos já tem que estar acontecendo agora. Então, se você tem um grande sonho, uma grande meta, que você já esteja agindo e mexendo seus pauzinhos para que isso comece a se tornar uma realidade. Quando você sabe que você está no caminho daquele seu objetivo, confia e tenha paciência, porque você já está agindo gradualmente para que isso aconteça. Seu coração já consegue ficar mais tranquilo. A ansiedade, ela é meio que assim incurável quando você sabe que tem alguma coisa para fazer e você ainda não começou e você precisaria ter começado. Quando você tem tempo, você não faz aquilo como prioridade. Mas aí isso é uma crise de autossabotagem que você tem que melhorar, que você vai entender essa autossabotagem que acontece no nosso cérebro, que te impede de fazer o que precisa ser feito para você realizar seus maiores sonhos. Eu li uma vez uma frase muito interessante: demanda esforço você ir atrás dos seus sonhos e também demanda muito esforço você saber que você não tentou ir atrás dos seus sonhos, porque você vai ficar martirizando aqui o resto da vida. Então, dessas duas dificuldades, sabe? Sempre opte pelo dos seus sonhos. Então, esteja agindo para que ele aconteça em algum momento. Sabendo disso, eu te garanto que a confiança vai vir muito mais facilmente. Seu coração vai começar a ficar calmo, de saber que as coisas estão caminhando. Então, confie que uma hora, igual as estações do ano, vai florescer. E tem uma outra frase também, que eu não sei de qual autor, mas é assim, ó: se cada flor tem seu tempo, eu desejo florescer no meu momento. E o mundo muda porque a gente muda. E a gente segue assim o curso da natureza, que me ensina dia após dia que não adianta correr e nem se estressar. Só nos resta ter paciência para esperar o futuro chegar. E se você estiver pronto para receber, tranquilo e consciente, respira fundo
Toma o que é teu agora e acredita que tudo vai sim ser mais leve, porque você vai contribuir para isso. Foi essa reflexão que eu tirei desses momentos de muita ansiedade e que me ajudaram a ter o coração mais calmo, porque de fato a gente não tem controle sobre o tempo, a gente não tem controle sobre as coisas que acontecem. Nós não temos que ter paciência, porque Deus quer, porque as circunstâncias exigem. E nada mais é do que Deus testando a nossa paciência, literalmente. Lembra de se inscrever no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E eu espero muito ter te auxiliado de alguma forma e que em algum momento da sua vida lembra de mim, assim, lembra de alguma coisa que eu disse. Eu faço isso com muito carinho, compartilhando tudo que eu sei e que eu aprendo. E eu espero muito você no próximo vídeo.